Fluminense e Fortaleza, jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira rodada do retorno, e tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui no pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e peço o seu like aqui embaixo, a sua inscrição. Se você puder nos dar, nós ficaremos muito agradecidos. Já peço aí também para você vir aqui embaixo comentar o seu placar do jogo. Você acha que vai dar quanto nessa partida aí? Eu não sei, eu confesso que eu tô ligeiramente animado, tirando o fato de que a partida vai ser lá em Volta Redonda. Lembrando, o Fluminense tá em parceria, né, com o Flamengo, refazendo o seu gramado do Maracanã, então o Fluminense tá perdendo essa partida antes da bola rolar. O Fluminense tá perdendo essa partida antes da data FIFA, melhor dizendo, lá no Maracanã. A primeira partida pós da data FIFA também o Flamengo não mandará lá no Maracanã para melhorar o gramado. Jogo no Raulino de Oliveira e, bem, 27º jogo entre Fluminense e Fortaleza. A gente tem 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Sempre dá um jogo legal de se assistir, o que é interessante pra gente poder focar no jogo de hoje entre Fernando Diniz e Vojvoda, né? É sempre aí dois treinadores que chamam muita atenção, enfim, que acabam levando ali muitos torcedores ao delírio dos dois times. E aí, obviamente, é um jogo interessante de se assistir. Eu acabei não falando da hora, né? O jogo é às 4 da tarde. Jogo da Globo nesse domingo, também do Premier, né? Na Globo não passa pro Brasil inteiro, vai ter ali a tua transmissão regionalizada, mas aqui pro Rio passa na Globo. E no Premier passa pro Brasil inteiro, o jogo lá no Raulino de Oliveira, que eu vou estar lá, por sinal, vou partir agora de manhã, lá no Raulino de Oliveira, com todo o clima do estádio. O nosso histórico recente no Raulino de Oliveira é ruim, né? Porque o Volta Redonda esse ano no Campeonato Carioca estava muito bem mandando seus jogos por lá e ganhou, né? O Volta Redonda ganhou por 1-0 da gente, ganhou por 2-1 no Carioca, a gente empatou com o Atlético Mineiro também pelo Brasileirão, mas vinha aí de uma sequência de 5 vitórias seguidas, né? Contra o Resende, Bragantino, o Atlético Paranaense, Resende de novo e Madureira. Eu tô indo pro estado da cidadania, né? O Volta Redonda, e espero tirar essa seca de vitórias lá, porque é o único estádio que eu fui mais de uma vez e o Fluminense nunca ganhou. Olha só que doideira, né? Enfim, vamos hoje resolver essa situação lá no Raulino de Oliveira. E a gente começa falando, né, dentro dessa parte aqui mais do Campeonato Brasileiro, sobre o foco no Brasileirão. Querendo você aí ou não, o Fluminense tem que... Se a sua mente só foca no Internacional, preciso te dizer que a gente precisa dar um foco no Brasileirão. Principalmente agora. Por que isso? Por que essa vitória é tão importante? Porque, primeiro, pela tabela. O Flamengo ganhou do Botafogo nesse sábado, o Internacional já tropeçou, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense também empataram e se transformou num tropeço do Atlético Paranaense, que acabou não passando a gente, e é uma oportunidade perfeita para o Fluminense ganhando, chegar ao G4, né? Vai depender do resultado do Grêmio ali com o Cuiabá, jogo às 11 da manhã, mas mesmo se não chegar ao G4, o Fluminense começar a abrir uma distância para o Atlético Paranaense, conseguir ficar mais lá em cima. Independente de olhar para a tabela nesse momento ou não, o Fluminense precisa conquistar pontos. Precisa conquistar pontos porque vai ter a data FIFA, vai voltar num jogo complicado contra o Vasco, que ainda não tem um local determinado para a partida exatamente. Até então a partida está marcada em São Januário sem público. E aí depois vai ter um outro jogo em casa, já no Maracanã de novo, contra o Cruzeiro. Então essa reta de 3 jogos, ela é muito importante do Fluminense fazer no mínimo 7 pontos. Porque eu tenho certeza que após as 3 partidas, a gente não vai sair satisfeito com o empate. Então, assim, é no mínimo 7 pontos para essas 3 partidas. Gabriel, mas é uma sequência boa. Com jogos no Rio de Janeiro, né? O jogo do Vasco ali, se for para longe, vai ser em Raulino de Oliveira. Então, assim, são jogos onde o Fluminense precisa pontuar. Gabriel, por que isso? Porque, meu amigo, depois dessa vem o Cuiabá. E sabe o que tem entre o jogo contra o Cuiabá, fora de casa, lá em Mato Grosso, e o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã? Fluminense Internacional aqui no Maracanã pela Libertadores. Então, assim, eu não quero ligar para esse jogo do Fluminense contra o Cuiabá. Por sinal, eu tava vendo para poder comprar passagem para ir, ainda tô esperando o jogo marcar, deve ser... Tomara que marquem no sábado, daria para eu ir, se for no sábado.
E aí, então, depois desse jogo contra o Inter, aí a gente começa a pensar se vai estar pensando na final, enfim, vai ter acontecido uma tragédia, mas aí a gente volta a pensar em Campeonato Brasileiro. Mas eu quero ter a tranquilidade de, principalmente nos jogos contra Fortaleza e Vasco, ganhar as partidas. Para que no jogo contra o Cruzeiro eu esteja nem aí para Campeonato Brasileiro. Possa perder o jogo, pode acontecer o que for, meu foco vai estar na Libertadores. Então o Fluminense tem que ter isso. Tem que focar no Brasileirão para poder esquecer o Brasileirão. Parece um paradoxo, mas é meio que assim que se monta também. Falando só de clima, né? O Fluminense vem num clima muito bom para esse jogo. Um clima bem legal, assim, de classificação, com 2 vitórias, com um bom jogo da equipe reserva no meio contra o Atlético Paranaense, e o Fortaleza também. Assim, o Fortaleza também ganhou os 2 jogos, óbvio, num adversário mais fraco do que o nosso, numa competição um pouco mais fraca, mas ainda assim, falando de clima, Fortaleza ganhou, venceu o América Mineiro fora de casa, venceu o América Mineiro em casa, ganhou as 2 partidas e na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou em casa do Coritiba. Eles têm um desfalque, né, que eu vou falar daqui a pouco na hora que a gente falar de bola em campo, mas o retrato hoje dos 2 times é de 2 times pra cima, felizes. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa partida dentro do campo. Não teremos escalação hoje na tela. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai jogar. A verdade é que o Fortaleza a gente sabe que eles têm o desfalque do Marinho, o Fluminense tem o desfalque do Paulo Henrique Ganso já confirmados, esses 2 pelos clubes, né? No caso do Marinho, ele até viajou para o Rio de Janeiro, mas ele está suspenso, viajou mais porque vai treinar com o time, né? Treinou com o time e tem uma folga logo depois aqui, né? Por causa da data FIFA, e ele vai ficar aqui já no Rio de Janeiro. Então, assim, Marinho tá fora pra eles, Ganso tá fora pra gente, teve uma lesão no joelho, tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso, teve uma lesão não, sentiu dores no joelho, enfim, foi poupado da partida. Eu vi o Vitor Lessa comentando de que mais gente deve ser poupado desse jogo, talvez o Felipe Melo, enfim, vamos ver exatamente quem vai ser. Então a gente não tem ainda um recorte de escalação. Fato é que alguns jogadores, como eu falei, pô, Gabriel, você falou agora, você estava falando que tinha que dar um foco no Brasileirão. E tem que dar um foco. Mas tem que pensar na Libertadores. Uma lesãozinha muscular agora tira o cara de 3 semanas aí. 2, 3 semanas e aí deu pane total. Então, assim, tem que focar no Brasileirão sempre com o olhinho na Libertadores. Eu chutaria que Diniz escalará um time misto para o jogo de hoje, mas confesso que assim, como a gente tá cego ali nos 2 times, porque o Vojvoda muda muito também o time do Fortaleza e, enfim, sem o Marinho a gente não sabe se ele vai vir com o time principalzão titular mesmo, se vai segurar alguém no banco, se vai rodar... Não sabe, não tem como eu especular aqui no vídeo do Raiz Tricolor, beleza? Eu achei no GE. Globo do Fortaleza, porque como eu falei, a do Fluminense a gente só tem uma notícia de sexta-feira, enfim, sem a gente saber nem quem viajou, uma notícia do time do Fortaleza de que a provável escalação era João Ricardo goleiro, Tinga lateral direito, Brites e Tite na zaga, com Bruno Pacheco na lateral esquerda. Caio Alexandre, Zé Wellison, Pochettino, Iago Pikachu, Guilherme e Lucero. O Guilherme, inclusive, vem nos braços da torcida depois de ser muito importante na classificação contra o América. Vamos ver. Confesso, como eu falei, que... Né? Em relação só a pendurados e a lesionados e etc., no caso do Fluminense, tem o Ganso poupado, né? Que a gente já tem certeza, pode ser que tenha mais gente. E segue lesionado o Marcelo e o Jorge, né, os 2 laterais esquerdos. Já no Fluminense de suspensão, o Marlon tá suspenso também. Tomou 3 cartões amarelos. E, enfim, é o único suspenso para essa partida. Mas tem gente que, se tomar um amarelo, não joga contra o Vasco. Meu Deus do céu, o primeiro nome aqui é Fábio. Fábio, não me inventa de fazer cera, não me inventa de fazer um pênalti, nada disso não. Fábio tá pendurado, se tomar um amarelo não joga contra o Vasco. Ganso já não vai jogar, né, mas tá pendurado também. Martinelli, Samuel Xavier, Thiago Santos e o Eduardo Barros, o auxiliar do Fernando Diniz. Todos esses estão com 2 cartões amarelos, se tomarem o terceiro, não jogam a próxima partida. Enfim, vocês vão achar que a informação é inútil, mas não é. Os pendurados do Fortaleza, João Ricardo, dos titulares, né? O João Ricardo, Bruno Pacheco, Iago Pikachu e o Lucero. Por que não é inútil, Gabriel? Porque o João Ricardo pode tirar o pé. O João Ricardo não é o goleiro, mas o Bruno Pacheco pode tirar um pé de uma dividida por conta de uma suspensão e etc. Enfim, é bom ficar de olho nisso também. Vamos ver o time que o Fluminense vai escalar. Se eu tivesse que chutar agora, acharia que o Fluminense vai de Fábio, Samuel Xavier ou Guga.
Na zaga, acho que é muito provavelmente a gente vê o Felipe Andrade jogando. Acho pouco provável que com a saída do Marlon e o que aconteceu com o Felipe Melo na terça-feira, ele sentiu um desses dois joguem, né? O Marlon tá suspenso. E na lateral esquerda, também acho que ele mude o Diogo Barbosa sem ter o Marcelo, né? E já no meio de campo, o André vai pra seleção, né? O André, enfim, não sei se joga não, mas tem Martinelli ali também brigando por vaga, tem Lima brigando por vaga. Sem o Ganso, quem será que pega essa vaga do Ganso? O Lima? Será que ele vai botar o Lima ali pra poder jogar nessa posição e compor o meio de campo com o André? Tem um quarteto da frente também. O Arias tá voltando de suspensão. Vai pra seleção, mas tá voltando de suspensão. Você tem Keno, tá numa sequenciazinha de jogos, mas também foi poupado. Todo mundo foi poupado domingo passado. Tem Germancano, Fominha. Enfim, vamos ver como é que vai ser. E tem John Kennedy, é claro, também. Vamos ver como é que vai ser esse time aí escalado pelo Fernando Diniz. Cara, a arbitragem da partida vai ser feita pelo senhor, eu teria que ler o nome dele, pelo senhor André Luiz Schettino, de Minas Gerais. Nunca apitou jogos do Fluminense. Esse jogo tá cheio de novidades, né? A gente vai jogar em Volta Redonda, nossa média de público vai cair, 12 mil e poucos torcedores só no máximo lá no Raulino de Oliveira. Aí é o Fortaleza, que sempre dá um jogo muito animado, mas a gente não faz ideia das escalações, enfim, é uma loucura. Mas o André Luiz Schettino, que nunca apitou jogos do Fluminense, é da Federação Mineira, né? Ele é mineiro e já apitou 2 América e Cruzeiro, é tido como um árbitro revelação ali, assim, um árbitro em ascensão dentro de Minas Gerais. Tomara que faça uma arbitragem boa. Se a gente não lembrar que ele existe no final do jogo, significa que a arbitragem dele foi muito boa. Como eu falei, estarei lá direto de Volta Redonda, abro a transmissão aqui. Vocês sabem, 55 minutos antes do jogo, às 3h05. A gente já tá direto aqui falando com as escalações, enfim, toda a nossa cobertura direto de Volta Redonda. Vou nesse domingo de manhã, espero que a gente não tenha nenhum problema, vá na graça e na tranquilidade, na paz de Deus. Aliás, paz nesse caso é o presidente do Fortaleza, mas enfim, vá na paz de Deus pra lá e chegue tranquilo, sem nenhum problema, lá em volta no Raulino de Oliveira. A gente vai fazer bate-volta, por sinal, a gente vai lá e logo após o jogo eu vou junto com o Vitor Lessa, né? A gente vai rachar ali a gasolina e já volta direto após o jogo. Tamo junto, até